Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Estamos orando com os Salmos. E para você nos acompanhar e orar conosco, abra a tua Bíblia, tenha ela em mãos, no Salmo de número 57. Que bom que você veio para esse momento de oração, pois o Salmo 57, ele foi escrito por Davi, mas preparado por Deus de uma maneira muito especial para o seu coração, para a sua vida. A mensagem por detrás do Salmo 57 é que há refúgio somente à sombra das asas de Deus. Ali há refúgio para a nossa vida em todos os momentos, em tudo que estivermos enfrentando. Se você bem se lembra, no último salmo, nós declaramos que não somos mais escravos do medo, porque nós somos filhos de Deus. E hoje temos mais uma oportunidade para reafirmarmos a nossa total confiança em Deus, ainda que passemos pelas piores calamidades, maiores problemas ou mesmo um caos na nossa vida. Davi é o nosso anfitrião mais uma vez nesse salmo, e ele vai nos mostrar como adorar a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade na nossa vida de maneira correta. Esse salmo que você tem em mãos, o Salmo 57, ele é um lamento preparado por Davi em forma de confiança plena e absoluta de que Deus vai sempre nos proteger de circunstâncias ruins, vai nos proteger de maus sentimentos, de maus desejos, e também Deus sempre vai oferecer refúgio para as nossas almas, ainda que enfrentemos um caos. A mensagem do Salmo 57: nunca entre em desespero, apesar do que você esteja enfrentando. O caos, infelizmente, ele chega na nossa vida sem ser convidado. Aliás, ele nem manda um aviso prévio, caso contrário, não seria caos. Ele chega de maneira inesperada, às vezes é inevitável, mas sempre as consequências que ele deixa são graves, são terríveis na nossa vida. É como se do nada o chão desaparecesse bem debaixo dos nossos pés. E nessas horas, e principalmente nessas horas, só existe um lugar para onde corrermos. Ou, na linguagem de Davi nesse salmo, só existe um lugar para onde voarmos como uma pequena ave indefesa. E esse lugar, Davi vai nos explicar, dizendo que é a sombra das asas de Deus. Em meio aos problemas, angústias, calamidades que estejamos enfrentando, devemos fugir delas, escapar delas, nunca para longe de Deus, sempre, cada vez mais perto de Deus. Pois Deus, Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Deus é aquele que nos protege, que cuida de nós. E o Ministério Diante do Trono, eles têm uma canção que eu acho muito linda, pois ela fala que a sombra do Altíssimo é o único lugar onde nós podemos descansar. Veja o que diz a letra curtinha dessa música: Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. À sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a Ti me apeguei com amor. Como muitos ensinam com muita propriedade,
O fato de sermos cristãos, filhos de Deus, estarmos na igreja e amarmos a Deus do fundo do nosso coração, não nos livra de enfrentarmos problemas. Dificuldades também surgem para pessoas boas. Problemas e ameaças incomodam também aquelas pessoas justas, e tem desafios na vida que você vai enfrentar simplesmente por fazer a coisa certa. Não foi exceção com Paulo, com Pedro, não foi exceção com Davi, não foi exceção com os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, e não foi exceção com o próprio Jesus. Nesse salmo, Davi só tinha feito coisas boas com Saul, e mesmo ele fazendo aquilo, Saul queria tirar-lhe a vida. E Saul, com a sua postura, obrigou Davi a ficar fugindo de um lugar para o outro, de uma caverna para outra, evitando assim ser pego e ser morto. E quando Davi clamava, ele nunca se achava grande coisa, ele não via mérito em si. E Davi teve oportunidade de se vingar. É o contexto desse Salmo 57. E mesmo tendo aquela possibilidade, ele assim não agiu. Davi preferiu entrar debaixo das asas de Deus. Ele preferiu voar ao encontro de Deus, e ali debaixo das asas de Deus, nem sequer palavras ele precisou, e também nós não precisamos. Quando você enfrentar problemas sérios na vida, voe para debaixo das asas de Deus. Ali é o lugar do silêncio, é o lugar das lágrimas, é o lugar dos soluços, mas acima de tudo, debaixo das asas de Deus é o lugar do aconchego, é o lugar da paz, é o lugar da tranquilidade, é o lugar onde a gente chega e não tem dúvida nenhuma de que a gente é amado e muito amado por Deus. É aquele lugar onde você não precisa dizer nada, porque ali você sabe o quanto Deus te ama. Aliás, Jesus, a maior prova de amor por nós, nem de palavras ele precisou. A maior prova de amor de Jesus por nós, e celebramos isso na Páscoa, ele simplesmente usou de um gesto. Há um hino antigo que os idosos gostam de cantar, que fala exatamente essa verdade. Olha o que o hino diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. E o hino termina assim: aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que, mesmo sem falar, ele mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Nas asas de Deus, você não precisa de palavras. Suas lágrimas falam por você. O seu afeto a Deus fala por você. A sua dedicação a Deus vai falar por você muito mais do que palavras. O contexto que levou Davi a produzir esse salmo, para ficar um pouquinho mais claro, esse lindo salmo, essa linda oração em forma de poesia, foi uma das vezes em que ele, perseguido e amedrontado, ele fugiu de Saul para dentro de uma caverna. Davi correu para os fundos de uma caverna, buscando abrigo seguro para si e para o seu exército que com ele estava. E numa destas vezes, enquanto eles estavam escondidos no fundo daquela caverna, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei Saul adentrou a caverna, mas adentrou sozinho, porque ele precisava resolver uma necessidade fisiológica, daquelas que surgem de maneira urgente. Obviamente, por conta da privacidade que esse ato exige, ele entrou sozinho e entrou completamente indefeso. Ali no fundo daquela caverna escura, enquanto Saul se aliviava, os soldados de Davi tentaram convencê-lo a matar o rei. Era a chance de ouro, era o momento principal. Davi não podia perder aquela chance na cabeça dos soldados.
Mas Davi optou por cortar um pedaço da roupa do rei, tão somente isso. Mas até esse ato, Davi se arrependeu de fazê-lo. Como ele vai dizer: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor para ser rei. Encurralado nos fundos daquela caverna, amedrontado, com certeza Davi, sabendo que o exército inteiro de Saul estava do lado de fora, Davi viu ali o seu fim chegar. Não tinha para onde ele fugir, não tinha rota de fuga, não tinha outra possibilidade. E ali Davi sentiu que a sua vida havia chegado ao fim, e não só a sua, daqueles homens que dependiam dele, que com ele estavam escondidos ali. Davi experimentou o que a gente chama de caos emocional. Ele experimentou o que a gente chama de angústia, ou de um pavor aterrador, naquele momento que ele estava passando. E gente, diante desse cenário, o que foi que Davi fez? Será que Davi desesperou? Entrou em pânico? Fez algo impensado? Não, não e não. O que Davi fez em meio ao desespero, ele era um homem segundo o coração de Deus. E homens segundo o coração de Deus oram a Deus, inclusive nos seus piores momentos. Davi orou, ele confiou a sua vida, confiou a sua segurança totalmente em Deus, e ele descansou nas mãos de Deus. A prova disso é esse belo poema chamado Salmo 57, que nós temos diante das nossas mãos. Davi nos presenteou com essa oração que ele fez, e que Deus o inspirou a escrever, para dar um recado a cada um de nós: busque refúgio em Deus, pois debaixo das asas de Deus, você sempre estará seguro. Olha o que ele diz a partir do versículo 1, clamando por proteção: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. E olha que nem tinha acontecido isso ainda. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Eles preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Se você entendeu bem o que Davi está falando, como nós precisamos buscar refúgio em Deus. Talvez não seja o seu quadro hoje, talvez não seja a sua necessidade hoje, mas pode acreditar no que eu vou te dizer. Um dia você vai precisar dessa mensagem ministrada por Davi. Um dia na vida você vai necessitar dela por uma razão muito simples. A vida nos prega peças, e muitas peças. Mas com Deus você pode ter certeza de uma coisa: seja qual for o problema, vai passar. Tem um autor, eu gosto muito dele, Gerson Rufino é o nome dessa pessoa. Mas ele fala em uma das suas músicas algo que a mim chama a atenção demais, que muitas vezes quando enfrentamos problemas, a gente acha que Deus não está vendo o que a gente está passando, a gente acha que Deus está distante, que Deus não está se importando, que Deus não está vendo nossas lágrimas, nem ouvindo os nossos gemidos. Mas eu vou dizer para você uma coisa que a palavra de Deus me autoriza a dizer: Ele está. Ele sempre está. Por isso o cantor ele fala assim: esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Ele está enviando socorro para a sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto
e tenha calma. E olha o que ele diz no refrão: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que se importa com você. Na sua pior caverna e cercado dos piores problemas, fuja para debaixo das asas de Deus. Não fuja de Deus, não se distancie de Deus. Deus permite que passemos por esses problemas, justamente para nos achegarmos mais perto dEle. E deixa eu dizer uma coisa para você, e é você que está nos acompanhando aí mais distante: Deus está exatamente aí com você, no fundo da sua caverna particular. Ele está aí. Confie nessa verdade. Sempre haverá refúgio para um filho de Deus, à sombra das asas do Senhor. Davi, ele pede misericórdia. Ele começa falando: misericórdia, ó Deus, misericórdia, porque Davi nunca se colocou numa posição elevada, de um super santo, de um homem privilegiado. Não, Davi sabe que é pecador, ele reconhece isso, e ele pede: Deus, não dê o que eu mereço, Pai, mas me concede da sua graça, do seu favor imerecido. E Davi quer falar para ele mesmo, e para mim e para você, quem é o Deus que ele ama. Então ele usa uma linguagem metafórica para chamar Deus de uma ave. De uma ave que cuida dos seus filhotes antes mesmo dos ovos eclodirem no ninho. Ele usa uma linguagem para mostrar para a gente que Deus é como essa ave e faz tudo por um filho seu. Se você acompanha os canais de biologia, você sabe que tem aves que morrem queimadas, mas não saem do ninho com seus filhotes. Tem aves que morrem na mão de perigos e pessoas, mas não deixam os seus filhotes. E tem aves que morrem na boca de predadores, mas não abandonam os seus filhotes. Elas dão a vida por eles, morrem com eles. Qual é a lição que Davi aprendeu? Gente, se Deus, que nos ama tanto, permite que uma ave irracional faça isso, você imagina Ele quando o assunto é nos proteger. Proteger um filho dele, coroa da criação de Deus. Aquela caverna não era um simples lugar escuro e sujo. Aquela caverna era o ninho onde Davi se refugiou. Aquela caverna era o porto seguro, onde ele se sentiu acolhido por Deus. E com certeza na nossa vida, quando não houver respostas ou saídas para os nossos problemas, só o relacionamento íntimo e sincero com Deus vai ser capaz de acalmar nossa alma. Foi o que Davi fez, e Deus enviou a salvação. Deus sempre envia a salvação. O interessante é que Deus é altíssimo, como ele fala no texto, Deus é soberano, Deus é criador, e mesmo assim Deus se relaciona com a gente. Mesmo ele sendo Deus, ele se relaciona com os seres humanos. E tem uma outra canção desse mesmo autor, que para mim é linda demais, porque ele fala uma coisa muito importante. Ele diz: eu sou pequeno e ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Quem fala isso não tem outra oportunidade na vida de fazer o que ele fez. Ele diz: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não puder adorar, falta algo em mim. Davi naquela caverna, ele só queria adorar. Davi era um adorador por excelência, e mesmo no caos, na calamidade, no medo, na angústia e no pavor, Davi fechou os olhos e orou. E você, o que você faz quando algo dá errado na sua vida? O que você faz quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que você quer? Davi orou. É profundo isso, né? Demais.
Por isso ele termina o versículo 3 com uma pausa, um selá. Ele diz para a gente: pare um pouquinho, respire, antes de você continuar essa leitura, ore e chore. Depois você continua a fazer essa leitura, o selá, o interlúdio, a pausa, tem esse significado. Depois ele continua: Deus por nós, Ele executa todas as coisas. Os inimigos estavam do lado de fora da caverna, ódio era o que eles destilavam com as suas palavras, eles estavam cercando aquela caverna, e é óbvio que Davi podia ouvir as vozes deles, podia ouvir o barulho da marcha deles, estando fora daquele lugar, como animais ferozes e prontos para destruir a sua presa. Por isso Davi diz: olha, os dentes deles são como lanças, as suas armas estão totalmente preparadas. Se tivesse uma batalha ali, seria rápida e cruel. Davi não tinha a menor chance, porque o inimigo era feroz, e o pior, eles eram muitos, e estavam ali naquele lugar. Mas o que Davi descansa o coração, e eu quero compartilhar com você: para toda fera cruel que vem contra nós, existe um Deus protetor, como uma suave ave que nos põe debaixo das suas asas. E acredite, não tem inimigo, não tem exército, não tem fera que tem qualquer poder contra Deus. Debaixo das asas de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Filhos de Deus recorrem a esse lugar. Por isso ele vai dizer: qualquer armadilha, qualquer rede, qualquer cova, qualquer coisa ruim preparada para um filho de Deus, o algoz é que vai cair nela, porque é contra ele mesmo que ele está praticando o mal. E você pode dormir com uma certeza no seu coração: Deus nunca é pego de surpresa. Nós sim, ele não. É profundo isso também. Por isso o verso 6 termina com o mesmo selá, a mesma pausa, o mesmo interlúdio, para dizer para mim e para você: não continua a ler não, para um pouquinho, respira fundo, medite, ore e agradeça a Deus pela vitória que Ele vai dar. Davi primeiro clamou por proteção, agora o que ele vai fazer? Ele vai expressar um louvor de vitória, mesmo na caverna, mesmo cercado, mesmo em um perigo estrondoso e real. Davi ora agradecendo a Deus pela vitória que virá. Gente, isso é fé, isso é a fé na sua mais pura descrição. Você agradecer a Deus enquanto passa pelo problema, sabendo que a resposta virá. Que coisa fenomenal! Dizem que você, quando está doente, crer na cura é o primeiro passo para você ser curado. Eu preciso crer que eu serei curado. E na oração, crer na resposta é o primeiro passo para poder obtê-la. Ore crendo que Deus vai fazer aquilo que você está clamando. Por isso Davi vai dizer a partir do verso 7, encerrando esse salmo: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Olha a alegria e a promessa que ele faz para Deus: acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, e por isso, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi faz uma exaltação ao Deus libertador, ao Deus que ele ama, ao Deus protetor. Esse texto é muito marcante na vida de Davi. Ele quer louvar a Deus com tudo que tem, com tudo que ele é, com todos os instrumentos, com todas as vozes. Davi está passando por um perigo terrível, gente, e está querendo louvar a Deus. Ele está passando por um risco sério de morte, e ele está dizendo: Deus, eu quero te adorar, eu quero te louvar. Lendo um salmo desse, você entende por que ele era o homem segundo o coração de Deus, e por que nós temos muito a aprender com esse homem.
receber um livramento de Deus, deve gerar em nós esse sentimento de alegria, esse desejo de testemunhar, esse desejo de falar para o mundo inteiro, de gritar para todo mundo ouvir, quem é o Deus que nós amamos. Davi, ele está tão confiante nisso, que ele fala: eu não quero nem esperar o dia amanhecer, eu quero começar a louvar a Deus. Aliás, eu quero recepcionar o sol nascendo, louvando e adorando a Deus pelo livramento que ele sabia que viria. Isso é lindo, isso é fantástico. Isso é o que nós temos que aprender como filhos de Deus a fazer. As pessoas à nossa volta, a partir do versículo 8 mostra isso, amigos, familiares, pessoas que convivem com a gente, eles podem receber desse mesmo amor pelo nosso testemunho, vendo como é a nossa fé, em quem nós cremos, o como lidamos com as dificuldades e sofrimentos. É um testemunho muito impactante na vida das pessoas e podem trazê-las para Deus. Não dá para medir a misericórdia de Deus, não dá para medir o tamanho de Deus, não dá para medir o quanto Deus é bondoso, mas dá para a gente desfrutar de tudo isso na nossa vida. Santo Agostinho, ele disse certa vez: nós não precisamos compreender para depois crer, nós precisamos crer para poder compreender. Deus é maravilhoso demais. Eu não preciso definir Deus, eu preciso me regozijar em Deus. Davi faz isso. E quando você enfrentar uma situação de caos, uma situação de angústia, quando você enfrentar um problema seríssimo, se é que você não está passando por ele agora mesmo, a mensagem do Salmo 57, saiba que só há um refúgio para onde você recorrer: é a sombra das asas de Deus. Corra para lá, voe para lá, encontre a sua caverna, entre nela, se derrame diante de Deus, confiante na resposta que virá. Por isso que eu quero terminar louvando a Deus e ouvindo uma bela canção com vocês. Se você entendeu esse salmo, o meu desafio para você: entregue tudo a Ele, entregue-se completamente a Deus. Eu amo uma garota que canta essa música de uma forma tão especial, e gosto muito quando ela diz: despreocupa, fica calmo, eu estou dentro do barco, o barco balança, mas não afunda, fique em paz, relaxa. Se Ele está no nosso barco, na hora certa Ele vai agir. Deus, Ele sempre age, Deus sempre vai atuar na nossa vida. Por isso ela diz: acalma o seu coração, respira e tranquiliza a sua alma, você está seguro em suas mãos. Então despreocupa, vê se acalma e me escuta. Só há refúgio à sombra das asas de Deus. Corra para lá. Amém? Convido você a orar. Feche teus olhos, e assim que encerrarmos essa oração, quero convidar a Ju, ela vai trazer aqui esse louvor aos nossos corações. Pai, muito obrigado por ser esse refúgio tão maravilhoso na nossa vida. Obrigado, Deus, por ser nossa casa, por ser nosso abrigo. Obrigado por ser a nossa caverna, por ser, Deus, essa ave materna que recebe os seus filhotes debaixo de suas asas. Obrigado, Deus, por se importar tanto conosco, Deus, embora a nossa pequenez, as nossas falhas e os nossos pecados. Obrigado, Deus, por nos dar um salmo tão maravilhoso, esse remédio para a nossa alma. Deus, aquece o nosso coração com essa certeza, e mesmo hoje, nos momentos difíceis da vida que nós enfrentarmos, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar dessa verdade eterna, que somente à sombra das Tuas asas há segurança, há proteção e há um refúgio para as nossas almas. Que seja assim, Deus, cada dia de nossas vidas, pois Te louvamos, Te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.